Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui. Agradecer em especial ao Zé Milton que me convidou para estar aqui nessa noite de hoje, para que a gente possa estudar um pouquinho mais a doutrina espírita, para que a gente tenha um pouco mais de entendimento, consiga ser mais feliz. E como disse no Evangelho da nossa companheira aqui agora há pouco, né? A instrução é básica é essa, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, baseado nesse propósito, trouxe para vocês aqui agora o estudo de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a saúde, né? Quem aqui quer ter saúde? Tem alguém aqui que não quer ter ou não? Ou não liga para ter saúde ou não? Todo mundo quer ter saúde, né? A gente fica assim irremediavelmente preocupado em ter saúde sempre. Não tem jeito da gente querer fugir dessa. Deixa eu colocar aqui a tela cheia. Assim tá certo. Esse estudo que eu fiz aqui, ele vem trazer aquela pergunta, né? A gente quer ter saúde. Sim, todos queremos, né? Óbvio, uma pergunta óbvia. E aí vem aquela pergunta, você quer ter saúde, mas para isso você precisa aprender algumas coisas. E a gente aprende também com a doutrina que nós estamos aqui nesse mundo e vamos viver tudo que nós temos que viver através do amor ou através da dor, né? Então quando a gente fala em doença, em ficar doente, a primeira coisa que vem é o sentimento de dor que a gente sente quando a gente fica doente. Então vamos passar aqui e vamos começar. Nesse livro Contos e Contos, do Humberto de Campos, que também conhecido muito aí na literatura espírita, psicografou vários livros aí através do Chico, como Irmão X, ele conta essa história chamada Problema de Saúde, e conta a história dessa senhora Ramos e seu filho Anacleto. A senhora Ramos era uma pessoa muito prestimosa, muito agradável, trabalhadora do bem, incansável, e ela tinha esse filho chamado Anacleto, que tinha alguns problemas de saúde. Ele tinha um problema no fígado, e tinha um problema no estômago, e tinha uma deformidade na sua perna. E essa mãe vivia correndo para lá e para cá, e desejando que esse filho tivesse mais saúde. Ele tinha muitas limitações por conta das doenças que ele apresentava, que causavam nele, assim, limitações muito difíceis, né? Porque quando você tem um problema de saúde, principalmente estomacal ou no fígado, você fica muito limitado, né? São dores, são incômodos muito grandes. E essa mãe vivia pelejando para lá e para cá, tentando arrumar um jeito de curar esse rapaz. E até então, com essas limitações, ele se demonstrava uma pessoa muito agradável assim, com as pessoas que ele convivia. Ele atendia bem a todos que chegavam em casa e era sempre uma pessoa também muito dada e tinha até um certo otimismo. As pessoas iam visitar ele e ele acabava até motivando as pessoas, mesmo com todas as limitações dele. E um dia essa mãe rogou ao Cristo, né, para que o filho fosse curado. E a espiritualidade amiga, que conta nessa história aqui, observava atentamente, como observa todos nós. Ninguém está livre de ficar sendo observado pelos olhos do Criador, né, e dos seus companheiros que nos auxiliam, né, que auxiliam o Criador nosso. E a espiritualidade amiga, vendo que esse rapaz tinha esses problemas, pensou, bom, não existe efeito sem causa. O rapaz tem alguns problemas aí sim, mas nós precisamos manter ele com esse problema. E a mãe, como tinha esse crédito muito grande com a espiritualidade, com Deus, ao rogar muito, pedir nas suas orações que o filho fosse estabelecido, conseguiu até que ele fosse tratado por médicos na cidade, lá, os médicos melhores possíveis. E esses médicos tinham a medicação adequada. O rapaz estava tomando a medicação que eventualmente iria curá-lo.
Mas essa espiritualidade que nunca erra, observando, falando, mas nós não podemos deixar ele se curar agora por um tempo. E vocês vão entender daqui a pouco por que isso. E aí, um médico lá teve a feliz ideia de recomendar que o rapaz fosse então conduzido a um balneário famoso. E nesse balneário, ele fazendo um tratamento adequado, ele iria se curar principalmente do problema do fígado, que era o mais grave. E aí foi feito isso. A mãe reuniu todas as economias e tal, e o pai, a família lá se desdobraram lá porque para fazer o tratamento teria que viajar e ficar em outra cidade e se hospedar, né? O tratamento era meio longo, não era assim, uma coisa você vai num dia e no outro dia você já está são, né? E foi feito isso. O rapaz foi conduzido, ele e a mãe, para esse balneário. Chegando lá, ele fez o tratamento e ele se viu recuperado de forma assim, até muito rápida. Realmente ele ficou curado. E nesse balneário também tinham, na época, era permitido, tinham cassinos, tinha aquelas centros de jogos, né? Como antigamente ainda era permitido o cassino nessa época. E o rapaz, se vendo livre então das doenças, resolveu se enveredar para o cassino. E aí ele começou, além de se enveredar para o cassino, a jogatina, ele começou a beber, comer muito, começou a transformar a sua conduta moral, passou a ser uma pessoa mais agressiva, passou a agredir a própria mãe, que a vida inteira lutou para que ele ficasse curado. E numa dada noite, a mãe tinha levado 2 cheques que o pai dele tinha cedido, né, para poder, caso ocorresse algum imprevisto, tal, para o tratamento. Ele pegou, roubou, furtou os cheques da mãe, que estavam já assinados, e consumiu os últimos centavos da mãe com aqueles cheques. E ao retornar ao quarto, ele se viu em meio a essa turbulência, né, de ter ficado curado, mas ao mesmo tempo ter despertado nele esse sentimento aí de fracasso, né, porque você se cura de um problema e às vezes aparecem outros 3, 4, né, como esse desvio completo da conduta dele. E terminou que ele acabou naquela noite dando os últimos cheques lá, zerou a conta do pai, fez uma tragédia ali, assim, né, praticamente financeira, né, na família, e aí para concluir ele acabou se suicidando no quarto. Então a mãe levou um rapaz para ser tratado de um problema no fígado, no estômago, saiu de casa, ele com um problema no fígado e no estômago, e chegando em casa trouxe o cadáver do próprio filho. Essa história ilustra muito bem os nossos problemas de saúde, que muitas vezes nós ainda relutamos em aceitá-los ou então trabalhar com eles de maneira mais otimizada. Vocês observem que nesse caso o rapaz teve um problema de saúde curado, mas esse problema estava sendo colocado na vida dele justamente para que ele ficasse freado nos seus ímpetos, nas suas viciações que ele trazia já de outras existências, nas suas más tendências, né? E com esse propósito de ter essa limitação orgânica, né, física, a gente quer o quê? Não é para acontecer comigo, eu estou doente aqui, mas não era para eu estar doente, era para eu estar são. E nesse caso, o rapaz aí que está nesse livro Contos e Contos, recomendo para todo mundo ler aí, é um livro sensacional, tem várias histórias assim que ilustram bem isso. Como diz o professor Rodrigues lá, no Aeluz, Rio Preto, ele fala que ele pergunta assim para a gente, escuta, como é que a gente fala para as pessoas que muitas das vezes a doença que ela tem, aliás eu diria que não é muitas das vezes, são todas as vezes, né? Que a doença é a cura da gente. A gente não consegue entender isso ainda. Você imaginar que a doença então ela tem sido colocada na nossa vida para curar as nossas deformidades morais. E não existe ninguém que passa por uma doença, né, sem que tenha merecimento para tal. Continuando aqui, segundo a Organização Mundial de Saúde, define a saúde, a palavra saúde, como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Então, você ter saúde não significa que você está só com o seu corpo físico bom. Você precisa estar mentalmente, socialmente apto. Não adianta nada você ter saúde e morar num lugar que não tem água encanada, que você não tem um banheiro, nada, né? E você também pode morar num lugar que você tem água encanada, tem alimentação, tem saúde física, mas você está perturbado mentalmente. Você então não tem saúde com essa condição. Então a ciência está se rendendo. Quando ela não encontra respostas
para problemas de saúde que não são detectados em exames clínicos. Aposto como muitos de nós aqui vão poder contar aí que já foi no médico, fez diversos exames e não encontrou definição para o problema recente, para a sintomatologia, né? Para os sintomas. Sintoma dor aqui na região do estômago, faz exame disso, faz exame daquilo, faz tratamento com homeopatia, com acupuntura, etc. e não descobre, porque o problema não está na parte física. Eu vou falar sobre isso já. Então a ciência ainda não consegue entender essa parte espiritualista, né? A ciência é muito ainda igual São Tomé, né? Precisa ver para crer. E já a doutrina espírita está um passo à frente, eu diria até mais de um passo à frente, está 10 passos à frente da ciência. Porque ela não prova, mas ela evidencia. Ela traz informações que hoje a ciência está comprovando gradualmente. E que daqui nos próximos 50 anos aí, tudo isso vai ser comprovado cientificamente, porque eles estão adquirindo os métodos necessários para que comprove isso. Dessa relação de mente, espírito e corpo, todos estão interligados. Continuando aqui, deixa eu ver se pulou uma que eu cortei 2 vezes, não, está certo. Então nós estamos trabalhando dentro da doutrina espírita com esse propósito. Nós precisamos aprender não a remediar, que é o que a ciência vem fazendo. Descobre a doença e busca uma cura para ela através da medicação. Está com dor de estômago, toma um remédio que tire a dor e tal. Mas precisamos descobrir por que essa dor de estômago está aparecendo. O que está ocasionando isso? O que está fazendo com que os problemas físicos ocorram? Então nós precisamos trabalhar isso primeiro para não surgir a doença, para você não ter que remediar ela. Então as causas de problemas físicos já são conhecidas até... Está todo mundo cansado, né? Eu mesmo estou careca de saber já disso. Dessas questões que causam doenças físicas, né? Como aí o cigarro, né? O tabagismo, talvez o pior dos inimigos hoje em dia. O cigarro ele tem 4.700 substâncias altamente tóxicas que a gente joga dentro da nossa corrente sanguínea, e se você for fazer uma análise citológica, né, que é aquela análise feita em laboratório com um microscópio, até no fio do teu cabelo você encontra vestígios de tabaco. Isso para o fumante. Então não tem nenhuma célula do corpo de uma pessoa que fuma que não tenha altas doses de tóxicos que vão trazer sérias deformidades com o passar do tempo aí. Abreviando então essa existência tão maravilhosa que Deus nos ofereceu e a gente desperdiça ela pelo vício, né? Pela incapacidade de conseguir controlar o fumo. Bebida alcoólica, coisa que é vendida em qualquer lugar, aí você para aí, é uma coisa que está na moda, é muito bonito falar que bebe, né? Você bebe, acaba com o teu fígado, e aí você fica depois 2, 3 encarnações aí lutando para ter um fígado novo de novo, como foi o caso da história aqui do Humberto de Campos, do rapaz, que já trazia essa viciação da bebida, né? Bom, drogas então nem se fala, né? Droga é o mal do século, eu diria. Aliás, é o mal do século, não, acho que é o mal da história da humanidade até hoje, né? E destrói famílias, destrói espíritos, pessoas que estão aí com potencial de ser altamente pessoas capacitadas para viver e constituir família, etc. A pessoa cai no mundo das drogas, destrói a própria vida e a da família e por aí fora. Alimentação rica em sal e gordura. Até tem uma nova portaria aí do Ministério da Saúde dizendo que tem que ter uma limitação grande agora na composição de sal em todos os alimentos. Até muitos dos salgadinhos que a gente costumava comer agora está vindo com uma dose menor de sódio, né? Tudo por conta dessa alta taxa de problemas renais que estão acontecendo na população de maneira geral aí. Açúcar em excesso. O açúcar é um mal também muito grande, que a gente gosta muito. Vai comer um docinho, toma um sorvete depois da refeição, né? Só que segundo o Dr. Lair Ribeiro, que escreveu mais de 30 livros, médico famosíssimo aqui no Brasil, o açúcar ele desenvolve, número 1, para desenvolver câncer e diabetes. Então, se a gente conseguir controlar o açúcar aí, é uma dica muito boa. Essa informação que eu passei até então é a visão científica da coisa, que a gente vai estar cansado de saber, né? Comer pouco, comer menos gordura, menos sal, menos açúcar e tal. Agora nós vamos entrar na parte da doutrina espírita. Vamos entrar na questão da visão espiritualista, da visão cristã evangélica da coisa. Então, segundo a visão espírita, como não existe o acaso, ou seja, não existe
nada que aconteça sem que tenha uma causa primeira, ideal. Então, tudo que a gente sente de problema no corpo físico tem uma origem lá atrás, tem uma origem bem lá para trás. Então, se você está doente hoje, fisicamente, aí, com qualquer tipo de problema, esse problema já vem sendo preparado por você mesmo ao longo de um tempo. Aí. Talvez não nessa só encarnação, mas encarnações passadas, e hoje ela vem tendo continuidade aí. Porque nós somos hoje o fruto de tudo que nós vivemos até então. Desde as 6 a 10 mil encarnações aí que nós já tivemos, segundo os cálculos aí do André Luiz, ao longo aí de 1 milhão de anos, como nós aqui, Homo sapiens, né? Então vocês imaginem que hoje nós somos o melhor que nós fomos até então. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Kardec afirma que as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria de nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e excessos de toda ordem semeiam em nós germens malsãos, às vezes hereditários. Que vem a ser isso. As doenças são necessárias, porque nós vivemos num mundo ainda muito pouco adiantado moralmente. Se não tiver a doença, como foi citado na história inicial, as pessoas não têm um freio, elas não percebem em si algo que freie os seus impulsos. Aí esse mundo viraria um tremendo caos. Se todo mundo tivesse saúde para fazer tudo que pensa aí, a gente estaria literalmente enrolado. Aqui, para traduzir um pouco a vicissitude, né, significa sequência de coisas que se sucedem, né? O germe, né, o micróbio, né, como diz o texto aí, e malsão ainda em estado precário de saúde. Uma pessoa que ainda não está mal sarada, está curada. Então, continuando no mesmo capítulo 28, Kardec continua dizendo que se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance meios de cura. Quer dizer, Deus quer sim que nós nos curemos, tanto que Ele disponibilizou a medicina, tem diversos tratamentos de saúde. Hoje em dia você tem diversos tipos de medicação, de alimentos, e só de médicos mesmo tem, 30 variedades diferentes de médicos, né? Otorrino, geriatra e por aí afora. Então Deus disponibiliza sim para nós a cura. A esse respeito, a sua solicitude, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. Até o Chico dizia muito isso. O Chico Xavier falava que nós devemos procurar sim a doutrina espírita para estudar, para se esclarecer, para entender, mas nós não devemos deixar de lado a medicina nunca, de forma alguma, hipótese alguma. Nunca pense assim, eu vou lá no centro tomar uns passos lá e vou me curar dessa doença aqui, que um espírito lá me falou que eu bastava tomar determinados números de passes lá e pronto, eu ia ficar bom. Não caiam nessa. Não deixem aquilo que Deus disponibilizou, que é a medicina. Não deixem de lado. Então, quando a enfermidade tende a aparecer, aí é aquela tragédia, né? Você descobriu que você ficou doente. Pronto, estou doente com tal problema aí. Você imagina aí, quem está com um probleminha de saúde aí, ou tem algum parente aí, ou tem alguém que você ficou sabendo, fulano está doente, lá está com um probleminha lá meio grave e tal. Na hora a gente parece que essa bomba explodindo na cabeça da gente, né? Você se vê no meio daquele fogaréu ali, fala, nossa, caiu uma bomba nuclear na minha mente. É mais ou menos assim. Então as doenças surgem quando nós permitimos que nossas ações sejam de baixa qualidade. Quando temos maus pensamentos, principalmente. Quando a gente permite que a nossa mente tente descobrir o que está acontecendo ao nosso redor, sempre de maneira inferior. Como, por exemplo, você vê alguém na rua, um amigo seu que você conhece já longa data, aqui o pessoal de Polônia, acho que todo mundo deve se conhecer muito aí, né? Deve ser muito frequente você encontrar as pessoas que você conhece e por algum motivo a pessoa às vezes não te viu e não te cumprimentou. A primeira reação nossa é achar que a pessoa está fazendo por causa da gente, né? A gente sempre sugere então para nós mesmos, eu acho que o fulano lá está ficando metido. Ou então eu acho que ele está querendo não olhar para mim porque ou ele não gosta de mim mais, ou o que será que eu fiz para ele? Você já começa a se culpar. Então você joga a culpa no outro, que pode achar que o outro está metido, e ao mesmo tempo, quando você não faz isso, você pode jogar a culpa em você, mas será que eu fiz alguma coisa? Você já começa a entrar em pânico. Você já começa a entrar em maus pensamentos. E na verdade essa pessoa não te viu porque ela estava distraída, porque ela estava sem o óculos dela naquele dia.
e a gente prefere pensar algo sempre prejudicial a nós. Eu costumo dizer sempre o seguinte: quando você for analisar alguma coisa, algum acontecimento na tua vida, pense sempre o seguinte: essa forma que eu estou pensando em relação a esse caso, vai ser bom para mim? Vai me deixar mais feliz? Se a gente parasse para pensar nisso, a gente falaria muito menos mal da vida dos outros, né? Pensaria muito menos mal das pessoas, a gente pensaria muito menos mal da gente mesmo. Eu sou incapaz, eu sou um inválido, eu não presto mesmo, eu sou um burro. Quantas vezes eu escuto as pessoas falando isso de si mesmo? Tragédia isso. Não fale nunca de vocês. Não seja o seu fã, mas não seja o seu inimigo, não. Eu não presto para nada e tal. Caiu nesse pensamento aí, você já começa a criar aquela bolinha de neve. Começa a criar, só que você não percebe. Até então você acha que é só uma ideia tua. Começam a surgir as doenças quando nós prejudicamos alguém com as palavras. Tem uma frase também que diz que a língua é o nosso maior chicote. A gente prejudica as palavras, né? Às vezes com a ira, com pessimismo. Estou nervoso com algum problema, eu já desconto o primeiro que aparece na minha frente. Ou então pessimismo. Chega no outro dia no serviço de manhã, 8 horas da manhã no serviço, você conta para todo mundo o que o Datena contou no programa no dia anterior. Você assim, é praticamente o Datenete, né? Você conta tudo, o programa do início ao fim. Você viu que o Datena falou lá, ontem teve uma enchente lá que matou 3, aí o outro lá atropelou o carro, passou em cima lá do motoqueiro e por aí fora. E aí você vai divulgando o pessimismo, tudo quanto é lado. E aí aquele teu companheiro de trabalho que estava até então um pouquinho animado, né, com o dia que estava surgindo ali, já recebe aquela bomba, né, como eu mostrei agora há pouco ali, que você joga nele lá, contando uma coisa ruim, que não acrescenta nada para ninguém, muito menos para você. Você fica assim, aquele disseminador de más informações. A gente faz isso, né? A gente não faz isso. Às vezes eu me pego puxando a minha própria orelha assim, não faz isso não. Quando adquirimos uma visão desanimadora da vida, quando a gente não crê num bom futuro, como algumas pessoas acreditam que o mundo está cada vez pior. Quem já ouviu o pessoal falar isso aí? Esse mundo está perdido. Nossa, na minha época não tinha nada disso. Hoje está uma tragédia, esse mundo está horrível. Tem uma senhora lá na Iroso uma vez contou isso, não, esse mundo está perdido. Uma senhora já idosa falou assim: na minha época não tinha esse monte de ladrão, tem não. Na minha época eu morava no sítio lá em Polônia, lá morava no sítio da Polônia, e a gente ficava lá, a casa ficava aberta lá, ninguém roubava a gente, nunca teve um roubo na nossa casa lá. Aí eu perguntei assim: escuta, não tinha roubo lá, mas o que tinha dentro da casa da senhora naquela época? Tinha um fogão de lenha, tinha uma mesa, tinha um bule lá, tem que fazer café de manhã, tinha as madeiras lá que põe no fogão de lenha, né? Tinha um rádio, aqueles rádios ondas curtas, né? Cheio de válvula lá, que às vezes queimava a válvula, tinha que trocar a válvula. Aí eu falei: mas escuta, o que o ladrão ia roubar na casa da senhora naquela época? Aí ela parou e pensou, falei: não tem nada para roubar, né? Então hoje, se esse ladrão entra na tua casa, ele rouba telefone, celular, então uns 4 lá na tua casa, né? Notebook, televisão de plasma, ele rouba lá tudo na tua casa, ele roubou uma meia dúzia de coisa lá, já está 10 mil reais aqui na tua casa. Você quer dizer ainda, tem certeza que a coisa está pior mesmo? Será que se a gente voltasse a usar de novo fogão de lenha, será que a coisa ia ser melhor então? O ferro tinha que pôr carvão dentro do ferro, você lembra disso? Põe carvão dentro do ferro, lá fechava assim, não passava a roupa com carvão, tinha que passar rapidinho, né? Senão 3 minutos o carvão acabava ali, pronto, eu tinha que pôr outro carvão. Quer dizer, como é que pode se adquirir uma ideia de que as coisas não estão caminhando bem, que o futuro nosso não é promissor? É um ledo engano isso. Não acreditem nisso. Olha que maravilha, nós estamos hoje aqui no centro espírita, tem ar-condicionado, tem luz, energia elétrica, tem um notebook, a projeção de slide. 20 anos atrás não existia nada disso. No notebook nem sonhava existir 20 anos atrás. Quer dizer, nós estamos caminhando para um progresso muito grande. Nós precisamos interiorizar isso. Isso dá saúde para a nossa mente. Vocês lembram da Organização Mundial de Saúde falou lá? Saúde é social, mental e física. Então nós precisamos trabalhar também essa parte mental nossa. Quando não cremos ou achamos que Deus não nos observa, Jesus veio dizer para a gente que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus tenha conhecimento.
E às vezes a gente esquece e imagina que Deus não está olhando para a gente. Olha como a gente é infantil no nosso pensamento. Primeiro que a gente imagina que Deus é um incompetente, né? Porque ele olha a folha de uma árvore lá, né? Lá no meio da Amazônia deve ter lá umas 500 árvores, não tem? Deve ter mais de 500, né? Será que tem umas 1000 folhas lá na Amazônia? Nossa, é até brincadeira imaginar um negócio desse, né? Vocês imaginam a quantidade de árvores e folhas que tem na Amazônia. Aqui em Polônia mesmo, não vou falar na Amazônia não. Trilhões de folhas. Deus está sabendo de todas elas. E aí às vezes a gente cogita de imaginar que Deus esqueceu da gente. Eu estou doente aqui, mas Deus não está vendo que eu estou doente e tal. Ah, Deus não existe não. Deus esqueceu de mim. Como que a gente pode pensar um negócio disso? É uma infantilidade a gente imaginar que o Criador tem as mesmas deficiências morais que nós. Nós sim esquecemos das pessoas. Nós esquecemos de um parente, esquecemos de um pai, de uma mãe, abandonamos parentes no asilo. Nós fazemos isso. Deus não faz isso jamais com ninguém. E quando a enfermidade aparece, a gente complica muito. Quando a gente se vê doente, a gente não consegue manter um padrão vibratório, não consegue manter uma tranquilidade. Isso é até aceitável, porque a gente ainda não tem uma capacidade de lidar com, quando a gente surge uma doença, lidar de maneira totalmente tranquila. Ah, não, eu estou com uma doença grave, não, mas tudo bem, eu estou ótimo, vamos pro shopping agora, vamos no cinema com um filme lá. Ninguém consegue ter essa tranquilidade, né? Só que aí a gente tem que pensar bem. Quando surge aquele impacto, descobrir que você está doente, não deixe que a revolta, a tristeza, o desânimo e principalmente a agressividade tome conta de você. Se você deixar esses sentimentos ruins te pegarem mesmo, você vai potencializar, você vai alimentar a tua doença de tal forma que se você era para demorar, por exemplo, 6 meses para se curar, você vai demorar para curar em 3 anos, você vai ficar doente. Então, o Luiz Antônio Gasparetto, que é esse rapaz aqui da foto aqui, que todo mundo deve conhecer, que é o filho da Zíbia Gasparetto, ele escreveu um livro onde ele relata algumas determinadas doenças e ele faz uma atribuição das doenças e quais são as suas consequências, o que ocasionou essas doenças. Então é um tanto curioso. Tenho certeza que alguns de vocês vão ver algumas delas que eu vou citar aqui e vão se identificar, puxa vida, eu tenho esse problema aí. Então quer dizer que eu tenho esse problema por causa disso que eu estou fazendo? Vamos observar. Por exemplo, artrite. A artrite é causado por amargura, ressentimento, crítica, sentimentos de desamor. E a cura? A cura deve proceder quando a pessoa se determina em mentalizar, eu deixo os outros serem eles mesmos. Eu sou livre também. Às vezes a gente tem aquela mania de querer que as pessoas ajam com um pensamento semelhante ao nosso. Ah, que tragédia isso. Você imaginar que alguém vai ter que pensar pela tua mente. Uma pessoa que tem um corpo diferente, um nome diferente, foi educado numa família diferente, tem uma história de vida diferente, e a gente cogita da possibilidade de que a pessoa eventualmente tenha que pensar igual nós pensamos. Ah, mas você vai sofrer tanto. Já se prepara, hein? Quem não está com artrite aí, se estiver agindo assim, se prepara, já começa a ir no médico, já vê quais são os remédios que toma aí, para artrite, logo ela vai chegar. Olha o câncer então, doença tão temível, né? A gente fala câncer, tem gente que tem medo, nem fala esse nome aí, que coisa muito séria, né? Causada por profundos segredos ou aflições corroendo. Você tem muito segredo guardado aí, segredo que te corrói, coisas que você não conta para ninguém, te deixam amargurados. Retenção longa de ressentimentos. Você não consegue perdoar alguém. Olha só, hein? Você está com grandes chances de morrer o câncer na tua vida. Ferimentos profundos da alma. E a cura? Não existem segredos. Você mentaliza isso. Eu deixo que o passado se vá. Meu presente eu vou preenchê-lo com alegria. Você já viu algum sujeito muito alegre, doente? Você não vê, né? A gente não encontra ninguém que é muito feliz, doente. A pessoa está sempre bem. Nem gripe a pessoa pega. Você imagina se ela vai pegar um câncer aí. Quero deixar claro também que existem pessoas sim que são muito alegres, etc. Por exemplo, como citando o exemplo do câncer, e a pessoa vem desenvolver câncer.
Isso são consequências do nosso chamado karma, né? É algo provocado em encarnações do passado aí, que a gente então fez por merecer então ter esse problema por conta de coisas erradas que a gente fez lá atrás. Existe sim pessoa que é muito alegre, pessoa que é otimista e que fica doente também. São as coisas que a gente tem que passar aí para poder fazer o nosso resgate dos nossos débitos aí. Ó, diabetes, por exemplo, pulando até o parte do coração. Ó. Quem tem diabetes, uma doença muito comum hoje em dia, pessoa muito magoada, alimenta muita mágoa, desenvolve diabetes facilmente. Falta de açúcar na vida, essa definição dele foi bem bacana. Você precisa adoçar mais a tua vida, precisa descobrir coisas que te dão prazer. E não prazer no sentido carnal falando, prazer assim, uma satisfação, por exemplo, de visitar alguém que você gosta, a satisfação de sair de casa e cumprimentar os vizinhos, por exemplo. Comer um doce gostoso, vai até falando do doce aqui agora. Comer algo que você gosta, vai fazer aquela comida que você gosta. Joga pra fora tudo quanto é coisa ruim aí, ressentimento. Não deixe você pegar você não, senão você vai desenvolver diabetes. Vai desenvolver diversas doenças aí, que depois que elas estão estabelecidas, a cura é muito difícil. O Emmanuel fala no livro Consolador que saúde é a perfeita harmonia da alma. Então é harmonia em tudo. Se você está bem mentalmente, você tem saúde. E se você estiver bem mentalmente, seu corpo vai estar bem também. E ele fala aí no livro Pensamento e Vida que toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível. E toda aflição amimalhada, essa amimalhada aí vem de mimado, tá? Toda aflição que a gente tem, porque a gente acabou ficando mimado pela vida, é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Eu pus até a imagem com um martelo ali de uma engrenagem de relógio. Você já viu o tamanho da engrenagem de relógio? Ela é tão microscópica, tão delicada, sensível, tem que trabalhar numa precisão danada. E vocês imaginam que quando a gente então sofre uma emoção violenta, que é um sentimento de raiva, um sentimento de mágoa de alguém, de rancor, de ódio de alguém, você imagina então essa cena aí. Você ficou com raiva? Você está martelando essa tua engrenagem aqui. Essa engrenagem pequenininha menor ali atrás. Você está dando aquela marteladona assim. Você está destruindo a tua mente, o teu corpo. O André Luiz, no livro Gotas de Luz, ele fala de algumas regrinhas de saúde que é muito bacana. O André Luiz tem uma linguagem didática muito ótima. Ele dá 10 dicas para a gente como então a gente ter saúde. O que eu falei agora há pouco de não comer gordura, sal, açúcar, essa parte aí a gente já está cansado de saber, né? Agora tem algumas dicas, eu diria até que não são regras, né? Porque regra é tudo aquilo que você tem que fazer quase que obrigatoriamente. Então o André Luiz não faz isso, ele dá uma dica para a gente. E a primeira dessas dicas, que está nesse livro aí, ó, Gotas de Luz, maravilhoso também, recomendo para todo mundo ler. Guarde o coração em paz, à frente de todas as situações, de todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Aquilo que não está no nosso controle, está no comando lá de cima. Lá. Ah, mas tem um parente meu lá que está fazendo coisa errada e tal, e eu estou tentando de tudo para poder resolver esse problema aí e não estou conseguindo. Então deixa na mão do homem lá de cima. Você não vai conseguir abraçar o mundo. O máximo que você vai conseguir fazer, que já é difícil, é você controlar a sua vida. A minha vida, né? Vou falar até de mim aqui, porque eu falo de vocês e a pessoa que eu estou puxando a orelha de vocês. Né? Eu tenho que falar isso para mim também. Então essa é a primeira dica do André Luiz. A segunda, apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Você tem compromissos aí durante o teu dia, cumpra eles regularmente. No trabalho, na tua família, nas questões que você pode fazer e só você pode fazer, ninguém pode substituir. Então, isso ajuda a ter o equilíbrio e a harmonia espiritual. Dever rigorosamente cumprido. 3. Cultive o hábito da oração. A prece é a luz na defesa do corpo e da alma. Perguntaram uma vez para o Emmanuel quantas vezes a gente deveria orar por dia.
E através do Chico Xavier ele respondeu assim: o máximo de vezes possível. Então você pode fazer oração o tempo inteiro. Está dentro do carro dirigindo, está indo para um lugar, vai mentalizando uma coisa boa. Não precisa ser aquela reza decorada, não. Ave Maria cheia de graça, Pai nosso, não precisa ser nada disso. Vai conversando com Jesus como se ele fosse, como de fato ele é, o teu irmão mais velho, aquela pessoa que sabe das tuas aflições. Converse com ele. E principalmente, agradeça tudo que você está tendo ao teu redor o tempo inteiro. Vai conversando com o Mestre, com o Criador. Você entra numa sintonia mental tão grande. Às vezes eu estou dirigindo o carro e penso assim: puxa vida, eu estou mentalizando aqui, eu quero que as pessoas sejam felizes, eu quero paz para todo mundo, saúde. Eu acho que você viu uma carreta passar em cima de mim agora, desencarnar aqui, eu acho que eu estou bem, né? Vou partir com a mente, pelo menos naquele momento ali está boa. Rodovia, para vindo agora de Rio Preto para cá, a gente sempre tem aquele risco, né? Rodovia, o carro passa ali 1 metro distante da gente, está vindo em sentido contrário, né? A gente vai mentalizando sempre, puxa, que aquela pessoa que está vindo de encontro a mim, que ela seja abençoada, que ela tenha tranquilidade para conduzir o veículo dela com segurança, que eu chegue ao meu destino com segurança também. Se você for mentalizando isso no teu trabalho, dirigindo, na tua casa, desejando que as pessoas que você trabalha junto tenham harmonia, tenham felicidade, tudo vai conspirar a teu favor. Você vai conseguir aqui, seguir rigorosamente e fazer esse hábito da oração aí, que quando for antes de dormir, você nem precisa orar mais. Você já orou o dia inteiro. A oração, o pessoal acha que é aquela coisa assim, você tem que parar, ficar de joelho, e chamar lá alguém específico, e não é nada disso. Você pode fazer uma oração muito boa aí, enquanto você está ouvindo, ou quando você está mexendo no computador aí, ou quando você está assistindo televisão, por exemplo, deu um intervalinho lá no programa, mentaliza alguém que está doente, manda uma vibração boa para a pessoa, deseja a cura dela. Você está fazendo uma oração, isso é oração. Quarto item: ocupe o seu tempo disponível com um trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível ao justo refazimento. A sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. Aí tem aquele ditado popular, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? A gente procurasse ocupar o nosso tempo dedicando a fazer algum tipo de trabalho, principalmente que seja vinculado a auxiliar alguém, que não seja somente a nós mesmos, as trevas iriam bater na nossa porta, iriam ver a gente trabalhando e falar: esse cara aqui não vai dar não. Deixa eu voltar e pegar outro ali, o vizinho dele, porque esse daí está ocupado, fazendo coisa que a gente não gosta. As trevas que a gente diz sim, a espiritualidade que ainda está atrasada, né? Eles ficam horripilados, assim, horripilantes, né? Eles ficam horripilantemente desagradados quando encontram a gente em trabalho que beneficie as outras pessoas. Ah, então tem que fazer caridade, então tem que sair distribuindo pão aí na rua, distribuindo cesta básica, nada disso. Começa fazendo um trabalho, por exemplo, de ouvir as pessoas que querem falar com você, querem te contar alguma coisa. Coisa mais rara hoje em dia, encontrar alguém que ouça a gente. A gente não consegue ouvir ninguém mais do que 30 segundos sem querer falar em cima dela. Quando a gente se dispõe então, a doar a nossa audição e a nossa atenção para alguém que quer contar alguma coisa, a gente está fazendo isso aqui. Estamos fazendo um trabalho proveitoso, que é aliviar às vezes alguém que está desejando jogar para fora alguma coisa ruim ali, e aí quando você ouve a pessoa, você ajuda ela muito mais se você tivesse dado um presente para ela caríssimo, muito mais se você tivesse dado um prato muito gostoso feito, comida muito bem feita. Então trabalhando bem aqui, um trabalho proveitoso, está precisando ampliar essa visão aí. Trabalho proveitoso, por exemplo, vocês estão fazendo comigo agora, aqui me dando atenção, todo o pessoal aqui me olhando e dando atenção para mim. Já estou agradecendo vocês, vocês já estão fazendo um trabalho muito bom de me auxiliar aqui com a paciência de vocês. Quinto item: estude sempre. A renovação das ideias favorece a evolução do espírito. Acho que foi o Aristóteles que falou que a única coisa que eu sei é que nada sei. Se eu estiver enganado, o Sócrates falou isso. Só sei que nada sei. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que a gente não sabe nada. Então, isso significa que eu tenho que continuar estudando. Se eu já sei estudando, já não sei nada,
E se eu parar então de aprender alguma coisa nova? Aí eu estou enrolado mesmo. Então se você está pensando em parar, não, já sei tudo na vida, não preciso mais nada não. Você está enrolado, não pensa assim não. Aprende uma coisinha nova, nem que for assim, aprender a ligar o computador, apertar o botão do liga e desliga o computador da tua casa. Aprende a fazer alguma coisa nova sempre, mantenha a tua mente ocupada, para que como diz o Alcântara lá em Rio Preto, que o alemão não venha te visitar. O alemão é o Alzheimer, tá? O alemão não te visita se você fizer isso. Sexto item, evite a cólera. A cólera aqui não é aquela doença lá não. Tem uma época que tinha muito isso, né? A cólera, fulano está com cólera e tal. A cólera é aquela pessoa amarga, aquela pessoa vive desagradada, tudo nela, você chega perto dela assim, ela está assim, não pode sair correndo perto dela, ela está encolerizada. Enraivecer-se e animalizar-se, ou seja, você volta a se tornar animal de novo, caindo na sombra de baixo nível. Então, todo momento você ficar nervoso aí, você pensa, puxa vida, estou virando animal de novo. Deixa eu voltar aqui para Homo sapiens de novo, deixa eu retomar meu posto. Sétimo item, fuja da maledicência, fala mal dos outros, não fale mal dos outros. O lodo agitado atinge a quem o revolve, ou seja, você já enfiou a mão numa água, estava paradinha, estava quietinha, você enfiou a mão, mexeu assim, a água ficou tudo suja, turvou tudo lá. Quer dizer, quem sujou primeiro foi você, né? Você mexeu na água aqui, a água que está ali perto do Zé Milton ali está limpinha lá. Mas eu que fui mexer no lodo ali, a minha mão ficou suja imediatamente. Então não fale mal das pessoas. Porque as pessoas que estão fazendo coisa errada aí, elas vão aprender a fazer coisa certa. Tenha perdão e paciência. Perdoe pacientemente as pessoas que não estão ainda agindo de maneira correta. Se você falar mal delas, você não está contribuindo em nada para que elas mudem de figura e passem a se tornar alguém que faça algo diferente do que ela vem fazendo até então. Sem contar o seguinte, hein? Tem aquela história que quando eu falo mal de Chico, eu sei mais de mim do que de Chico, né? Aquela história do cara fala mal do fulano, e você ouvindo ele falar mal do fulano, você acaba sabendo mais desse que está falando mal do que aquele que está sendo alvo da crítica, né? Se você fala mal de alguém, saiba, ou se você tem um amigo que fala mal de algo, todo mundo para você, saiba que ele fala mal de você também. Não esqueça disso. Oitavo item, sempre que possível, respire a longos haustos, né? Respire fundo aí, aproveite o pulmão que você tem aí, maravilhoso, o ar ainda está puro aqui em Colônia, todo mundo não tem poluição aí, respire fundo, nutra o seu corpo de oxigênio do melhor possível, e não ouvide, né? Não deixe de tomar um banho diário, mesmo que ligeiro. Não cogite a possibilidade, não, hoje está meio friozinho, eu não fiquei suado, tá? Não vou tomar banho não. O banho não é só limpeza do corpo físico não, ele é energizante, ele limpa o espírito da gente também. Quantas vezes você não está meio aborrecido, ou com uma dorzinha de cabeça, você vai lá tomar aquele banho gostoso, isso dá um alívio para a gente tão grande, você pensa, nossa, que banho milagroso é esse? É só uma água ali, ó, cai um chuveiro ali, faz uma diferença muito grande na vida da gente. O ar puro é precioso alimento, e o banho revigora energias. Coma pouco, comer pouco. Criatura sensata come para viver, enquanto o imprudente vive para comer. Desenho até bacana aí, né? Está jogando tudo até tranquilo, é pizza, é lanche, é doce, é tudo lá. Não está precisando nada disso, né? Podia comer um quinto disso e viver do mesmo jeito. Muito melhor e com mais dinheiro no bolso, né? E comprar alimento aí custa caro, né? 10º item, use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido rigorosamente tolerados pela bondade divina. Vocês imaginam se Deus fosse resolver então ficar bravo com a gente quando a gente erra, hein? Nossa, a gente estava enrolado, hein? E aí a gente não passa nem perto da unha de Deus, nós resolvemos às vezes ser Deus. Não, vamos julgar o fulano lá que ele vai fazer coisa errada. Não podemos aceitar isso não. Olha só, se nem Deus faz isso, nós às vezes queremos vestir uma carapuça que não serve na gente de jeito nenhum. Então, nós somos tolerados pela bondade divina milhões de vezes. E conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil.
Muito obrigado a cada um de vocês pela paciência. Espero que todos tenham levado pelo menos alguma coisinha aí, alguma informaçãozinha aí que traga um pouquinho mais de saúde. E lembre-se sempre que a saúde do corpo ela é apenas a resultante de uma saúde do nosso chamado hálito mental. Quanto mais bem sintonizados com o bem que nós podemos fazer o tempo inteiro, quanto mais a gente sorrir, abraçar as pessoas, quanto mais a gente distribuir gentilezas, quanto mais a gente tiver paciência com os erros alheios, quanto mais a gente não deixar que as coisas ruins peguem em nós, como por exemplo o sentimento de mágoa, principalmente de ódio, de rancor, mais saúde a gente vai ter física e mentalmente. O físico logo volta para a terra, vai ficar aí, né? Só que aquela saúde mental, saúde do espírito, essa daí a gente vai levar para a gente para a eternidade. Se a gente souber, se a gente já tiver alcançado esse nível, a gente não tem nada a perder. Muito obrigado a todos pela paciência e pela acolhida, e que Jesus seja sempre conosco.